dia, iniciamos mais uma coluna do Nenê, áudio e vídeo. Hoje com uma personalidade, hoje com um executivo, hoje com um profissional de mercado. Um profissional que já prestou atividades privadas, mas hoje na atividade pública, hoje não, há um tempo na atividade pública e desempenhando sempre funções de destaque no mercado gaúcho. Eu costumo não apresentar meus convidados, então peço que o senhor se apresente. Meu caro Nenê, prazer enorme estar contigo aqui. Você que é uma dessas figuras que agrega um valor ao mercado publicitário, ao marketing, né? a tudo que representa o movimento que faz mover essa roda do mercado publicitário, do mercado do marketing, enfim, daquilo que faz com que a nossa economia funcione, né? Porque eu costumo dizer que o marketing e a comunicação são o vetor econômico, né, para a economia, fazem a economia funcionar olhando para o consumidor sempre. Um prazer estar contigo. Eu tenho uma atividade muito variada, né, tanto na área pública como na área privada, né? Sou administrador e economista, né, de formação, tenho especialização em marketing. Também depois fui estudando, me especializei em estratégia, né, estratégia competitiva. Estudei filosofia, né? Tenho mestrado em filosofia, que é de onde eu tiro os conceitos mais importantes da estratégia, porque pensar estratégia é entender... Sim, secretário. Sim. A Golda Meir. Ah, sim. Ela só contratava filósofos porque eles eram estrategistas. Sim. A filosofia é a fonte de água mais limpa do pensamento. Tá? Então eu sempre me olho para a filosofia como o meu oráculo para pensar as ideias, né? Para buscar ideias e para pensar estrategicamente. E tanto no setor privado quanto no setor público, ou quando se pensa um projeto econômico, é preciso ter uma visão estratégica, né? Porque quem não tem estratégia, muito dificilmente vai saber para onde vai, né? Essa é uma grande verdade. Então, tanto na atividade privada quanto na pública, né, eu sempre encaminhei os meus projetos, os trabalhos, enfim, os trabalhos das organizações que eu participei nessa linha, nessa concepção, nesse foco. E então, é nisso que eu tenho me desenvolvido. Já participei lá atrás, há muito tempo já, do governo Colares, né, como secretário de Assuntos Internacionais. Fui presidente da CRT também, né, no período aquele lá do lançamento. Foi eu que lancei o telefone celular no Rio Grande do Sul, nem parece, né? Quando eu falo isso para o meu filho, ele diz, mas isso faz muito tempo. Parece uma eternidade, mas estava lá na CRT lançando o celular. Como secretário de Assuntos Internacionais, naquela época era a base da fundação do Mercosul, né? Era o presidente Collor, era o presidente do Brasil, o Rezec era o ministro das Relações Exteriores, então fizemos muitos movimentos, viajei muito aqui de uma grande revolução. De uma grande mudança. Assim, ali começou a grande mudança, a grande modernização do Brasil, apesar do Collor ter feito o que fez e depois, né, mas foi ali o primeiro grande movimento de modernização do Brasil. As carroças. Isso, as carroças que tinham que virar carros, né? Essa era a simbologia, né, que o Collor usava. E então, aí, naquele período também mandei muito pelo mundo, né? A gente estava, naquela época, no governo Colares se buscava as montadoras para o Rio Grande, não tinha ainda nada aqui, então a grande ansiedade do Rio Grande era buscar montadora, para a gente ter uma montadora, porque a gente olhava para São Paulo cheio de montadoras e a gente não tinha nenhuma, que depois foi acontecer no governo Brito, né? Que veio a GM. Sem contar depois a frustração da Ford, que veio, mas não ficou. Veio, mas não veio. Isso, foi embora.
Mas, enfim, então é só relembrando, né, Nenê, como a gente... E nesse período agora do Eduardo, estou com o Eduardo Leite desde 2018, quando ele se lançou candidato a governador, participei do movimento da campanha, uma equipe toda que trabalhou junto, eu fiz parte. E na campanha de reeleição fui o coordenador da campanha de reeleição, com muito prazer. Pela primeira vez um governador reeleito no Rio Grande, então tive esse histórico que está, digamos assim, fato histórico no qual eu participei ativamente, tá? Também junto com uma grande equipe. E continuei sempre colaborando com o governo, né, o gabinete do governador, através de opiniões, de projetos e tal. E agora chegou esse momento, o governador, como a Tânia, nossa amiga aí, deixou a SECOM, o governador me convidou para fazer parte da equipe, então agora assumindo uma função na frente. E estamos aqui fazendo, então, essa introdução já há uns 20 dias, quase um mês, né, que estamos na SECOM, fazendo um trabalho que é, de um lado, de continuidade, mas também de adaptação e de mudanças, né, sempre do conceito estratégico. A gente está... dando nome à sua gestão. Isso, trazendo para a SECOM uma ideia assim, de uma SECOM mais posicionada, com mais clareza de alguns objetivos, né? Também obedecendo a essa mudança de contexto que a gente teve aí, brutal, dessa tragédia que a gente... Hoje estamos aqui na Expo Inter, né? Essa Expo Inter maravilhosa, que a gente nem imaginava, surpreendente, porque isso aqui tudo era água de mais de 1 metro. Aqui na casa da SECOM, tudo isso aqui, metade era água. Metade era água. A gente passa aqui no parque, ontem eu saí tarde daqui, e à noite, quando cai à noite, é muito frio, ainda tem uma grande umidade no solo. Embaixo aqui, o solo ainda está impregnado dessa água, então é muito frio, faz muito frio aqui. E a gente então, teve que fazer assim, uma grande mudança de transformação no parque e por isso todos estão de parabéns, porque foi um trabalho imenso. Uma palavra que eu acho maravilhosa: transformação. Sim. Eu não compactuo, e aí é um pensamento meu, da palavra reconstrução. Eu acho que reconstruir é ficar tudo no mesmo lugar. Sim. Né? Agora, transformação, não. Tu tem razão, né, nesse sentido. Eu digo mais ou menos que reconstrução é que nem 360. Eu quero dizer, eu faço estratégia de 360. Pô, então tu fica no mesmo lugar. Não, tu tens razão nesse sentido, né? A palavra reconstrução, ela tem talvez alguns limites. A transformação é um passo adiante. Nesse sentido, concordo contigo. Mas e acho que é importante a gente dizer que está reconstruindo, transformando, tá? Porque é o que a gente precisa, né? Não seremos os mesmos depois de tudo que aconteceu e nem podemos. Teremos que ser diferentes, mais capazes, mais adaptados, mais resilientes, mais determinados e mais estratégicos. A gente pensava um tempo atrás, e o senhor deve, todos os seus estudos, o senhor sabe disso, o Rio Grande do Sul era o 1 da BR-101. O 0 era Santa Catarina, né? E o outro 1 era o Paraná. Tem hoje uma grande discussão se nós não viramos o 0 da BR-101, em função não de cheias, de enchentes, Covides, etc., mas de achar que a gente deu uma parada no tempo. Né? Que o Rio Grande do Sul deixou de ser aquela bola propulsora, de ser aquele estado de vanguarda, né? Perdendo seu espaço para o 0 da BR-101. Esta é uma questão recorrente, né? Hoje se usa Santa Catarina com muitos exemplos, mas eu pergunto, quem fez Santa Catarina? Nós. Os gaúchos. Eu quase fui expulso lá, eu trabalhei lá pela... Quando eu digo, eu não estou falando isso com nenhuma pretensão e com nenhuma
carga de colocar aqui tentar colocar um protagonismo sobre nossa querida Santa Catarina. Não é isso. A gente tem que entender o nosso Rio Grande da mesma forma que a gente entende os gaúchos, né? Nosso povo. Né? Eu mesmo, Nenê, minha família morou um tempo no Mato Grosso. Mato Grosso? A gente saiu daqui, subiu, fomos até o Mato Grosso do Sul. Né? Depois fomos até Goiás. Eu tive um período morando fora do Rio Grande do Sul. Né? Era pequeno, né? Minha família, meu pai resolveu se aventurar. O gaúcho, ele gosta disso. Aliás, isso está nos nossos ancestrais que vieram imigrantes para cá. Eles vieram imigrantes aqui para o Rio Grande do Sul, de várias origens, porque eram, de certa forma, aventureiros, queriam um novo Eldorado. E chegaram aqui, construíram e depois daqui continuaram querendo um novo Eldorado. Então, o Rio Grande... Insaciáveis. Ele é grande. Não é só pelo nosso território, pelas nossas qualidades, pelo nosso jeito de vida. Ele é grande pelos gaúchos. E os gaúchos continuam fazendo o Brasil crescer em todos os lugares. O que a gente pode dizer? Sim, houve cada momento histórico, tanto do ponto de vista da economia, das novas tecnologias, da evolução. Né? Da evolução. Aliás, eu tenho um livro, né, Nenê, que eu vou te dar depois, chamado Evoluir, que é um livro sobre estratégia, que fala um pouco disso, como é que a gente evolui. O senhor tem mais de 10 livros, né, secretário? Não, na versão 5, na verdade. São 5? 5 livros. Sobre economia, marketing político, filosofia, e esse sobre estratégia, que é o Evoluir, que é um livro escrito de uma forma diferente sobre estratégia. Mas esta evolução, a gente tem que entender por que e como elas acontecem, e de que forma. Né? O Rio Grande evoluiu em muitas coisas, em muitas atividades, mas as mudanças tecnológicas, a forma com que o Brasil foi se construindo também, né, mudou o contexto, né, da relação entre os estados e da relação federativa. Né? A grande questão que se coloca aqui é que a gente, de uma certa forma, enquanto outras partes do Brasil aumentaram suas fontes de receitas, o Rio Grande ficou com fontes de receitas mais tradicionais. O Rio Grande, sim, precisa e está fazendo, já nesse período do Eduardo, uma grande discussão sobre qual deverá ser ou qual poderá ser a nossa nova matriz econômica. E atrás da matriz econômica vêm as oportunidades. E atrás das oportunidades, as pessoas buscam um novo Eldorado. E aí se constrói a economia. Então, esse processo de mudança, ele está acontecendo. Então, o Rio Grande está na visão que eu tenho, está em uma transição. E não no brete. Não no brete, não, está em transição. Esta transição é que vai desenhar esse novo futuro. O que significa que a gente, sim, está abrindo um novo caminho. Essas coisas estão acontecendo. E quando você faz a transição, o que acontece entre o que é novo e aquilo que é tradicional, não vou usar a palavra velho, né? Essa transição, ela se dá de uma forma que esses elos não estão consolidados. Então se enfraquecem alguns elos. Esse enfraquecimento é o que a gente está vendo. Por isso que a gente olha outras regiões, mas de novo, e aí eu olho para os gaúchos. Como é que está acontecendo? Né? Muito desse desenvolvimento de outras regiões tem a mão dos gaúchos. Então quer dizer o seguinte, nós temos a matéria-prima, que somos quem? Nós mesmos. Então é com isso que a gente vai retomar algumas coisas. E então, nesse contexto, eu acredito que o Rio Grande continua sendo o que ele era de excelência a partir do seu povo, e algumas coisas que ele foi buscar em outros lugares, a gente agora tem que preparar o Estado, e está começando essa preparação, tem várias coisas acontecendo. E, por incrível que pareça, este momento, com essa tragédia que aconteceu, vai abrir os olhos, vai abrir
as mentes para muitas novas oportunidades que vão aparecer. Então, a gente vai reconstruir, sim, a partir dessa situação. Não é por acaso que a gente fez um plano Rio Grande inspirado no plano Marshall. O que foi o plano Marshall? Foi a reconstrução da Europa, completamente destruída. Completamente, depois da Segunda Guerra. E ver o que aconteceu, como é que as coisas aconteceram, como é que a Europa se modificou, né, depois da guerra, inclusive a própria Alemanha, que foi algoz em algum momento e depois a maior vítima da guerra, no sentido de destruição, porque a Alemanha foi completamente, quando a guerra foi chegando ao seu final, ela foi completamente destruída, né? Então, veja, tem elementos da história aí para a gente analisar. Então, novamente, a essência da nossa capacidade é o nosso povo, é o gaúcho com essa sua ansiedade, curiosidade, seu espírito, e é com isso que a gente vai crescendo. Sabe, secretário, agora na Secretaria de Comunicação Social, só dá um grande passo, um exemplo de que o governo está, principalmente pelo Plano Rio Grande. Mas nós, da comunicação, sentimos na iniciativa privada algumas coisas que não são boas. Por exemplo, as grandes verbas de comunicação do Rio Grande do Sul, da iniciativa privada, não estão mais no Rio Grande do Sul. Exemplos: Renner, Tramontina, Gerdau. Né? Gente que construiu tudo aqui, né? Que fez todo o seu império, entre aspas, aqui, e que hoje está fazendo suas comunicações São Paulo, Rio, não importa, mas fora do Rio Grande. Sim. Viraram clientes net, né, e perderam a coisa. O exemplo que mais me entristece disso é Tancredal, que nunca fez coisa, não fez comunicação no Rio Grande do Sul, né? E de repente foi para Minas e é hoje patrocinadora do Atlético, é patrocinadora do Cruzeiro, é patrocinadora do vôlei, enfim, Gerdau deu um pulo em Minas que nunca fez pelo Rio Grande. Ok, seu Gerdau era torcedor do Grêmio, nem pelo Grêmio ele fez alguma coisa. Né? Então, isso me entristece. Né? Então, eu acho que esses caras viraram de costas para nós. Né? E foram caras que o Rio Grande deu uma força incrível para eles. Foi a nossa mão de obra que fez eles crescerem, foi os nossos impulsos financeiros que fizeram eles crescer. E aí, de repente, entende? Por isso que eu acho que esse plano Rio Grande que o governo está disposto a fazer é o plano que vai nos alavancar. Sim, eu não tenho nenhuma dúvida de que o plano Rio Grande é o eixo, né? É o eixo, é a espinha dorsal da reconstrução e da transformação, colocando a palavra que tu bem colocou, pela qual o Rio Grande vai passar. Porque ele, veja, o governo federal auxilia, está transferindo recursos, e que são recursos muito bem-vindos, mas a gente tem que lembrar que o Rio Grande do Sul é exportador de recursos no plano federal. Né? A gente manda muito mais dinheiro do que recebe historicamente. Então, a gente está recebendo... Se chegar nessa proporção... a gente está recebendo algo que nos pertence, de certa forma. Né? Que a gente agradece, mas que não é favor. Né? É merecimento. Né? Então, a gente merece essa atenção. A gente tem que agradecer ao Brasil por tudo que fez, pela colaboração que deu nesse período, pela solidariedade, por tudo. Mas, em se tratando de recursos federativos, a gente está recebendo aquilo que a gente merece, já que também a gente não tem royalties de petróleo, a gente não tem uma série de outros benefícios que outras regiões têm, Zona Franca tem, o Nordeste tem. Não estamos falando que não devam ter, só falamos que nós não temos a mesma condição aqui. Então, o Plano Rio Grande é o grande eixo, o grande hub de projetos que vão fazer emergir esse Rio Grande mais resiliente, mais capaz, mais forte. E, claro, isso que tu estavas colocando, da questão de algumas empresas, de algumas marcas, de algumas organizações que mudaram a sua posição geográfica,
se deve, claro, às demandas, né, e às questões de mercado, né? Não há dúvida que o mercado dita. Isso aconteceu em termos globais, né? Com o movimento para a China. Então, também aconteceu em muitas empresas. E se a gente olhar, quem mais perdeu para a China foi os Estados Unidos. Sim. Né? Empresas que nasceram lá se transferiram para a China. O que aconteceu, esse exemplo que tu dá da Gerdau pode ser usado entre Estados Unidos e China. Então, existem esses movimentos, mas esses movimentos, eles vão e vêm. Né? E o que a gente precisa entender é que a cada movimento desses, a gente precisa se reposicionar. E é nesse sentido que o Rio Grande agora precisa encarar as suas possibilidades. Ele tem que fazer um reposicionamento econômico, um reposicionamento tecnológico, e a partir disso mudar a sua matriz econômica, de forma que a gente exerça aqui a nossa maior capacidade de potencial para as pessoas. Porque a gente tem um outro problema enorme, Nenê, que é fundamental. A gente está perdendo população. Tem muitas regiões do estado que a população diminuiu. Tem muitas cidades que a população diminuiu. Né? Pessoas é PIB. Né? A gente ter população gera PIB. Mas o litoral cresceu muito. Sim, a região da Serra cresceu, o litoral cresceu, mas outras áreas do estado perderam população, áreas importantes. Então a gente precisa reter e atrair talentos para o Rio Grande, e isso se dá oferecendo oportunidade, oferecendo capacidade intelectual, né, educando, formando tecnologias e tal, que hoje o Rio Grande é considerado o primeiro polo de tecnologia do Brasil. Isto precisa continuar por 10 anos, uma década, porque é no final dessa década de estar liderando esse processo é que a gente vai realmente produzir uma nova geração de tecnólogos, né, de cientistas, de patentes, de modelos, e de uma matriz econômica que não é mais a matriz do aço, não é mais Gerdau, é outra coisa. Então, veja, a gente tem que estar constantemente evoluindo e se modificando e se adaptando para poder fazer essas frentes ao mercado. Tá? Então, esse é o grande movimento que a gente tem que fazer. Talvez a gente continue perdendo em alguns setores da economia, como foi colocado aqui, e atraindo outros. Vamos dar um exemplo. A CMPC vai fazer o maior investimento da história do Rio Grande do Sul. 25 bilhões. Que é e não é um investimento só na fábrica, é um investimento de logística, de um novo porto, estradas, estrutura. E atrás disso, um mega, digamos assim, ambiente, né? Tanto do ponto de vista da economia, da geografia. A geografia vai mudar em torno dessas estruturas. Né? Um ecossistema todo econômico que se constrói oferecendo oportunidade para as pessoas. Numa área nova do estado, toda essa área aqui de Eldorado, se a gente pensar que se estende aí que vai pela Zona Sul. Tinha o horror da Rio Céu. Isso. Hoje tem o maior orgulho. Maior orgulho. Então, veja, há transformações, né? Elas estão vindo, elas estão acontecendo. Mas, evidentemente, que a gente é um trabalho que a gente tem que continuar, né? E na comunicação, como é que nós fazemos isso? A comunicação, ela no caso, digamos assim, olhando do Estado, né? A comunicação é uma ferramenta importantíssima, né? Para a gente criar ideias que nos façam ir para frente, para o futuro. A função da comunicação, a função da SECOM, a função da comunicação do Estado é criar consensos, criar esperança, crédito, e criar propósito para o nosso Rio Grande, né? E isso é esse papel que a gente quer fazer.
E do ponto de vista das empresas, né, aí depende da evolução do mercado. Então, à medida que o mercado se movimenta... Agora, tudo isso está em mudança, está mudando, né? A gente tem hoje o paradigma da digitalização das redes sociais que mudou também a comunicação, né? A Secom também vai ser mais digital, precisa ser mais digital, porque hoje uma boa parte da vida acontece nas redes. Então a gente tem que estar lá dentro, tem que conviver, você não pode ficar fora desse ecossistema digital, porque ali a gente viu agora nas enchentes o que aconteceu. Em um determinado momento, todos nós fomos para as redes. Não importa se tinha entrado água na tua casa, no do vizinho, ou tinha uma estrada, uma ponte caindo. A situação é maior, se a internet está metida. Isso, a gente estava dentro, a gente estava vivendo uma comunidade, né? A gente estava assistindo as pessoas serem resgatadas, houve Então, isso demonstrou também que é o seguinte, quem ficou fora das redes estava fora daquele mundo que estava acontecendo ali. Então, isso é mais um exemplo de o quanto nós precisamos estar conectados. O senhor é a favor da regulamentação? Eu tenho muitas dúvidas sobre todo tipo de regulamentação, né? A regulamentação, ela resolve alguns problemas e cria outros, né? Então, eu tenho muitas dúvidas. Te confesso que eu não tenho convicção a respeito de... Eu acredito, assim, que a gente pode... Eu vou usar aqui a frase do Popper, né? A vida é resolver problemas, o Popper dizia, né? A sua filosofia é uma filosofia de construir soluções por tentativa e erro. A gente vive a vida inteira tentando corrigir os nossos erros e acertar mais, porque é assim que a gente evolui e desenvolve. Então, acho que a gente tem que corrigir coisas, mas tentar controlar, toda tentativa de controle absoluto, ela cria um problema maior, na minha opinião. Eu esse dia discuti com um grande jornalista nosso sobre isso. Eu digo, pô, mas quem faz nas redes sociais são vocês, cara. Sim. Como é que tu quer regulamentar? Eu vou te regulamentar, então. Sim. Tu quer me dizer que no jornal tu diz a verdade e na tua rede tu diz o fake? Não, é que regulamentar as redes, as pessoas olham errado, né? Tu não está regulamentando as redes, tu vai tentar regulamentar as pessoas. O que é impossível. Completamente. Impossível. Você não pode... Aí o cara do Telegram, aí, né? Isso, não pode regulamentar as pessoas, porque as pessoas pensam diferente. As redes sociais são uma extensão do pensamento de cada um. Então, nesse sentido, eu vejo o código como impossível, né? Tem abusos. Bom, vamos encontrar soluções para corrigir os abusos, mas não tentar refazer a rede a partir da visão de alguém. Não, quem vai dizer? E outra coisa importante, né? Hoje a gente está vendo no Brasil. Tu cria uma lei e alguém vai tentar controlar aquela lei. Porque não é a lei que nos controla. Tem alguém que vai olhar, não, mas a lei é desse jeito. Pronto, usa a lei para... Então a gente tem que ter muito cuidado fazer lei aqui no Brasil. É o que eu digo o seguinte, nós temos muita jurisprudência e não temos jurisdição. A gente aqui não. Os Estados Unidos vive isso aqui, é isso. É isso. Terminou. Terminou, acabou. Não me vem com não, dobradinha. A gente é muito criativo aqui em tudo. Impressionante. A advocacia virou Sim. Tinha que botar advocacia criativa. Né? É verdade, tem razão. Impressionante. Assim. Sim. Mas falando de novo no plano Rio Grande em comunicação, nós vamos extrapolar fronteiras? O plano Rio Grande... Nós vamos fazer o convencimento nosso? Não, o plano Rio Grande é, em primeiro momento, um plano para dentro do Estado. Mas ele é um modelo para o Brasil. Porque se amanhã acontecer o que aconteceu aqui, em outro Estado, nós vamos ter um modelo, né? Feito aqui por nós. Entendeu? O que a gente está criando é um modelo de resiliência para o nosso país. E para outros lugares do mundo. O plano Rio Grande está inspirado em outros desastres, né? Katrina... coisas ocorridas em outros lugares. Aqui estão os holandeses, né, que tiveram
os Países Baixos, que têm um problema de inundações histórico e que vieram aqui nos olhar o nosso problema, nos dados. Tivemos agora, semana passada, um evento aqui importante. É a segunda vez que eles vêm aqui. Então, o Plano Rio Grande, ele é um modelo, ele é primeiro uma estrutura para nós, mas ele é um modelo, sim, para o Brasil de como tratar a resiliência. Porque o nosso comitê, o nosso Plano Rio Grande, ele tem um comitê gestor, ele tem um conselho e ele tem um comitê científico, né? O comitê gestor é o gestor de todo o sistema, né? O conselho fala com a sociedade está representada nesse conselho, portanto, ele não é um projeto de governo, é um projeto de Estado. Tá? E ele tem um comitê científico que avaliza as iniciativas e os projetos. E se a gente olhar, a gente vai ter um governo depois das enchentes com o Plano Rio Grande. Porque tudo que o governo fazia antes, agora tem que revisitar o Plano Rio Grande. A gente tinha um plano de bacias. Vamos ver se esse plano de bacias agora vale depois do que aconteceu, porque agora a gente teve uma experiência inédita. Então, o comitê científico, são cientistas daqui, do estado, de fora do país, né, vão analisar se aquela proposta está de acordo. A gente tinha ideia, por exemplo, de fazer um porto em tal lugar. Vamos olhar como é que funcionou ali, o que aconteceu. A própria implantação da CMPC, agora, olhou também as áreas atingidas e outras empresas que estão Teve projetos, por exemplo, o Inter queria fazer um CT lá, foi lá, olhou, aqui a água chegou, então tem que mudar o projeto, o lugar, não é mais, né? Tem risco. Né? As empresas estão fazendo isso, né? O nosso aeroporto está passando por uma reconstrução que vai exigir também um sistema de proteção reforçado ali. Então, veja, tudo isso traz para dentro do Plano Rio Grande esse revisitar. Né? O governo vai ter que se traduzir às empresas, às pessoas, tudo vai ter que se traduzir a partir do Plano Rio Grande. Portanto, o Plano Rio Grande é um plano que precisa espelhar o movimento da sociedade, e ele tem essa capacidade. Ao mesmo tempo que ele é uma orientação para dentro do governo. O governo tem que se rever em função do Plano Rio Grande. E, ao mesmo tempo, ele é um olhar para o mundo. O que aconteceu no mundo, o que está acontecendo, o que vai acontecer com o clima, como é que a gente se prepara para conviver com mudanças radicais do clima, seja para as enchentes ou seja para a seca. Agora, próximos dias, o governo vai assinar, já foi aprovado e vai ser ampliada essa notícia, sobre uma mudança de todo o sistema, toda a norma, o formato das licenças para reservação de água, irrigação, enfim, tem uma série de mudanças importantes, porque a gente terminou a seca, mas a gente continuou trabalhando. Né? As coisas não são resolvidas imediatamente. Então, nós temos mudanças agora. A gente está na reconstrução, né, das enchentes, mas a gente ainda tem problemas para resolver da seca, que pode voltar para o ano que vem, dependendo do clima na região. A Assembleia teve como plano isso, né? Reservação e irrigação. Sim, também. Não, houve um grande debate. Tem coisas que estavam se arrastando há muito tempo e que a gente foi resolvendo, né? Que é uma outra questão importante. As pessoas me perguntam, mas como é que o Eduardo conseguiu fazer todas as reformas, tudo, né? É porque a gente entendeu desde o início, e o governador Eduardo Leite entendeu desde o início, que haviam muitos diagnósticos, mas que o problema não era fazer diagnóstico, era implementar os diagnósticos. E para implementar um diagnóstico, você precisa fazer alguns consensos, e nós chamamos isso de consensos estratégicos, de novo, estratégia. O que é o consenso estratégico? É a gente entender que a gente precisa, em determinados assuntos, a gente tem que ter consenso, porque senão a gente não avança. Uma sociedade pode ser medida pela capacidade de fazer consenso. Pode observar. Uma cidade, uma comunidade, seja uma aldeia indígena, tal. Onde a comunidade consegue chegar a consenso, ela faz progresso, ela produz. Onde ela fica brigando o tempo todo, não se acerta nunca,
né? E aqui no Rio Grande a gente gosta de dar opinião diferente. Que tem muita cidade de família. Né? Podemos dar opinião diferente, mas em determinadas coisas, em assuntos, a gente tem que fazer um consenso. E o Plano Rio Grande precisa de alguns consensos. A gente pode ir lá dentro depois, não, mas isso está atrasado, isso poderia ser melhor, podia ter entregue isso antes, isso aqui podia... Não tem problema. Mas o que nós precisamos entender é que o nosso caminho é pelo Plano Rio Grande. Né? De novo, é o único projeto de recurso, não há outro. O governo federal colabora, os municípios fazem a sua parte, mas existe um só plano, um só caminho. E é neste caminho que a gente tem que fazer a discussão. Eu assisti várias entrevistas do governador, principalmente quando o governo federal aqui descia e tal. Sim. E o governador falava seguido em plano Marshall. Sim. E via que o governo federal não entendia isso. Sim. Inclusive, não vou nomear, mas Sim. não entendia isso. Sim, havia... Me parecia que o governador tinha que dizer, olha, o plano Marshall... Isso. Havia uma certa eu diria, dissonância, né? No sentido de se entender o que cada um tem que... Qual é a parte que cabe a cada um, né? E nesse sentido, sim, então houve um pouco de debate, até debate público, né? Até o momento em que o presidente chegou a expressar a sua insatisfação, esse governador nunca está satisfeito, né? E o governador disse, não, eu estou satisfeito, o povo gaúcho não é ingrato, muito obrigado, mas nós vamos continuar pedindo o que nós precisamos e que merecemos. Então, nesse sentido, mas agora teve um avanço, Nenê, na última semana, nos últimos 10 dias, houveram conversas e sim, eu creio que o governo federal entendeu que a nossa missão é fazer o Plano Rio Grande prosperar, é nele. E que para ele, o governo federal, também é importante, porque para botar os recursos aqui, é preciso que esse plano dê certo. Porque senão não adianta tirar recursos para cima. Entender que ele também vai ter louro. Claro, não adianta tirar para cima. Tem que largar no lugar, colocar no lugar certo. Então, essa articulação, essa governança que tem o Plano Rio Grande, ela é produtiva para a sociedade, para o governo federal, para os municípios, para as pessoas e para o governo estadual. O que o governo estadual está fazendo, o que o governador Eduardo está fazendo, é oferecer um caminho. Então, é isso que é importante. E me parece que agora as coisas vão caminhar. Esse consenso, existe o que? A participação das entidades? Sim, o Conselho, sim. O Conselho tem participação de entidades, tem participação de pessoas, tem participação inclusive de gente, atingidos, pessoas que sofreram, né? Então Eu fiz essa pergunta muito diverso. Porque aqui não houve consenso, né? Para isso foi ser realizada, né? Teve entidade que lutou muito para... E hoje deve estar profundamente arrependida. Mas veja, Nenê, a gente não pode confundir consenso com unanimidade. Né? Consenso é uma coisa, unanimidade. Nem sempre a gente consegue unanimidade. E ela é importante em algumas situações, mas muito mais importante que a unanimidade é o consenso. Porque quando a gente consegue embasar, apoiar numa maioria consciente, sabe o que está fazendo, né? Que a gente consegue estabelecer um caminho, porque o consenso não é concordamos, não é concordamos Sim. sobre por que a gente concorda, como é que a gente vai executar aquilo que a gente concorda. Famoso como, por que, quando. Isso, isso. Então, isto é um consenso produtivo. Né, que a gente chama de consenso estratégico e que, no caso do governo do Estado, estava embasado também num outro conceito que a gente criou, que foi uma agenda de diálogo, sempre. O diálogo O diálogo pode ser, às vezes, forte, consistente, posicionado, mas não quer dizer que não é a briga. Tá? Então, é isso que é importante a gente entender para continuar. Né? Bom, infelizmente, nós estamos chegando ao fim. O secretário tem compromissos. Mas o dia vai ser preciso. Tem? Já passou, né? Correndo. Já passou, impressionante. Sim, verdade. Não, Nenê,
Sem dúvida, a gente teria muito a conversar e eu quero te agradecer. É a primeira entrevista, Nenê, que eu dou para ti. A primeira entrevista, a primeira conversa mais longa que eu faço como secretário para você. E isso também vem ao encontro daquilo que eu sei que é a ansiedade de quem está na comunicação, que é uma outra coisa que a gente vai fazer. A Secom tem que falar para todos. A Secom tem que falar e vai falar para todos, né? E eu, em algumas situações, até vou falar como porta-voz do governo, porque isso é uma coisa que nós combinamos também. O governador quer, às vezes é preciso uma palavra, né? Nem sempre é uma questão de um setor ou de uma área do governo que tem que falar, nem sempre é uma palavra técnica. Às vezes é uma ponderação. Às vezes é ajudar as pessoas a pensarem, ajudar a fazer o consenso, oferecer, né? Fazer as pessoas refletir, né? E eu acho que isso um pouquinho a gente fez hoje, então te agradeço muito. Estou muito feliz aí de poder também estar... estou muito feliz mesmo. Até porque lhe conhecia há muito tempo, né? E sei do seu mérito, entende? E tem mais, eu vou lhe dizer com toda a franqueza aqui, estou acreditando muito. Muito obrigado. Não, vamos, com certeza. A Secom tem uma equipe muito boa. A gente vai fazer um grande trabalho com a ajuda de vocês, com a colaboração. Aí vamos sim. Tá bem. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia, um bom trabalho. Obrigado.